Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Signo de Câncer, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Vou fazer uma leitura atemporal, embora seja para maio, é uma leitura atemporal. O momento que você chegar nessa mensagem, muito provavelmente tem alguma informação importante para você, tá ok? Quero agradecer a vocês, inscritas e inscritos, pelas palavras de carinho no meu retorno. Muito obrigado de coração, vocês realmente são demais, tá bom? Vamos lá, meus amores, não é uma leitura particular, é uma leitura coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, entenda isso. Se acontecer com você, veja os seus outros signos fortes no mapa e tá tudo bem. Joga para o universo. No final desse vídeo tem 2 cards, um com a leitura anterior, outro com a playlist de todas as leituras do signo de Câncer. Você pode maratonar à vontade também, ok? Vou começar com este tarô aqui, que é o The Star Tarô. Acho que eu fiz semana passada com esse daqui também, dessa caixa. Caso você queira adquirir este ou outros tarôs, na descrição do vídeo tem os links. Se você utilizar os links, é o mesmo valor e você ajuda o canal, tá bom, meus amores? Vamos lá? Fica comigo até o final. Pode ser que no início a mensagem não ressoa, mas pode ser que o que você queira ouvir esteja no meio, esteja no final desse vídeo, tá bom? Melhor mensagem, signo de Câncer, por gentileza, tarô. Melhor mensagem para o signo de Câncer. O Hierofante. Mais uma, tarô, por gentileza. O 10 de espadas. Mais uma. A alta sacerdotisa. Vamos lá, meus amores. No fundo do deck, 2 de pentáculos, que fala da necessidade ou de uma situação de equilíbrio, né? Talvez vocês, cancerianos aí, estão tendo que equilibrar bastante pratos aí, né? Para resolver algumas questões. O Hierofante, meus amores, ele fala de situações de relacionamento, situações de trabalhos, burocracia. Olha, ele fala de tanta coisa que se eu for falar tudo aqui, vai ficar uns 20 minutos só no Hierofante. O que acontece aqui? Eu vou clarificar essa situação, mas eu já vejo alguma questão que pode estar envolvendo coisas do trabalho ou pode estar envolvendo questões de relacionamento, né, que não estão indo muito a contento, porém, contudo, entretanto, meus amores, nós temos um 10 de espadas aqui na mesa. E o 10 de espadas, embora tenha essa energia um tanto quanto densa do 10 de espadas, que fala de situação complicada, uma traição, uma dor, alguma coisa complicada, ele sempre fala de uma situação de finalização dessas questões, tá? Finalizando a coluna aqui, nós temos a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa fala de situação de algumas questões de intuição, sabedoria, conhecimentos, manipulações de energia, mas eu vejo mais como uma questão aqui de verdade, de intuição. Cancerianos, vendo ou intuindo de uma certa forma que algumas questões relacionadas tanto ao trabalho quanto a questões de relacionamento, ou você pode estar lidando com alguém que tem um nível hierárquico maior do que você e está tendo algumas questões complicadas, essa situação meio que está chegando ao fim. Por que eu falo meio que está chegando ao fim? Porque não vai ressoar com todo mundo, né? São muitas energias. Pode ser que para um grupo chegue rapidamente, para o outro pode ser que demore um pouquinho mais. Mas vamos entender aqui, tarô, 3 energias, por gentileza, para essa questão. Vamos lá. 4 de copas, uma insatisfação. Rainha de espadas. Energia de
Gêmeos, Libra e Aquário. Rainha de Copas, energia de Câncer, Escorpião ou Peixes. Meus amores, quando a gente fala de energia e signo aqui, é muito importante você ter em mente o seguinte: não é necessariamente o signo solar, tá? Essa pessoa pode ter forte no mapa dela a energia tanto de Gêmeos, Libra ou Aquário, quanto Câncer, Escorpião ou Peixes. Aqui eu vejo mais a situação da Rainha de Copas, e não se pegue o gênero e sim a energia que ela traz, que a Rainha de Copas no seu lado sombra, principalmente com a autossacerdotisa, mostra uma questão de muita intuição com relação a algumas coisas. A Rainha de Espadas, e aqui é muita intuição mesmo, amplifica essa questão. É como se você precisasse saber falar ou ouvir alguma coisa aqui também. Se você for fazer alguma comunicação com relação a alguma situação aqui. A Rainha de Espadas, ao lado do 10 de Espadas, fala dessa situação de corte. Pode ter sido causada alguma questão por essa energia da Rainha de Espadas, que é uma pessoa um tanto quanto decisiva, ela é extremamente centrada, toma suas decisões assim, toma com muita sabedoria quando está no lado luz, mas é o tipo de pessoa que não costuma olhar para trás quando toma essas decisões, né? Então você pode estar lidando com essa energia, mas essa Rainha de Espadas aqui também pode estar representando uma situação de corte, né? Ou uma situação de decisão com relação a esse 10 de Espadas aqui. Essa finalização. E obviamente, né, o muito esperado 4 de Copas ao lado do Hierofante, que fala de alguma questão de insatisfação, de frustração com relação ao encabeçamento dessa tiragem aqui. Vamos pegar mais informações aqui para ver se complementa alguma questão. Tarô, por gentileza, mais 3. Por gentileza, melhor mensagem para o signo de Câncer. O Sol, já vou mostrar, meus amores. 10 de Copas. O Eremita. Muitos arcanos maiores já na mesa de vocês, hein, meus amores? E no fundo do deck, o Julgamento, né? O Julgamento, ele fala de situações de renovação, também fala da finalização de algumas situações complicadas, principalmente finalizações de karmas, né? Só que nós encabeçamos a segunda parte aqui com a lâmina do Sol, meus amores. A lâmina do Sol, ela traz toda aquela situação de alegria, felicidade, prosperidade, é projeto que vai dar certo, é relacionamento que vai dar certo, são questões que vão se resolver, né? O 10 de Copas embaixo do Sol e o Eremita aqui embaixo, finalizando essa coluna. O que acontece? Quando, lógico, obviamente, a gente está falando de um 10 de Espadas aqui, que meio que abriu a energia. Alguma situação que está ou já está em processo de finalização, uma situação complicada que já está em processo de finalização. Eu vejo toda a possibilidade de uma questão de prosperidade nessa situação, tá? Algumas questões aqui, meus amores, principalmente se for uma situação de âmbito espiritual, tem uma situação aqui que requer um pouco mais de conhecimento. É como se você tivesse que, de alguma forma, ter um pouquinho mais de conhecimento com relação a algumas coisas e começar a utilizar de uma certa forma, um tanto quanto diferente, a sua intuição para que você consiga sair de alguma questão aqui e entrar, né? Eu gosto de falar que o Eremita, quando ele sai na mesa, é porque um grupo de pessoas está tendo um despertar espiritual. E quando eu falo de um despertar espiritual, não é que você vai ter o despertar e vai trabalhar com a espiritualidade, ter o despertar e vai virar um padre, ou sei lá, pode ser, obviamente, né? Nada impede isso. Mas é um despertar espiritual que te traz uma nova consciência, uma nova possibilidade aqui, de você estar conseguindo
criar e co-criar uma nova, vamos dizer assim, existência mesmo, aqui no plano 3D, né? Esse despertar para a espiritualidade, ter o entendimento de que o planeta está em um processo de transição para a quinta dimensão, ele é muito importante. Quando sai na mesa aqui, eu gosto muito de enfatizar isso daí. Porque isso daí, quando as pessoas entenderem que as coisas vão começar realmente a andar, quando elas olharem com um pouco mais de carinho e um pouco mais de dedicação para esse lado, para esse despertar. Ah, Flávio, mas eu não tenho nada de mediunidade. Não existe isso. Todas as pessoas nasceram com um grau de mediunidade. E mediunidade pode ser desenvolvida, não é? É que uns vieram com uma mediunidade um tanto quanto mais aflorada, outros menos aflorada. E tá tudo certo, né? Bem como algumas crianças, alguns nenês, né, demoram um X de tempo, 8 meses para começar a andar, outros demoram um ano e pouquinho, tá tudo certo. Mas ambos são ali normais, tá tudo mesmo, enfim, você entende? Então assim, não pode cair muito nessa, porque isso já é uma situação de vaidade. Vamos entender essa linha aqui, o Sol, 10 de copas e o eremita, meus amores. Vamos lá, tá do tarô, por gentileza. Por gentileza, meu amor. Rainha de ouros. Tá bom, mas é muita lâmina, o que eu faço aqui? As de paus, 5 de paus. Vou deixar esse valete de copas aqui. O valete de copas pode ser um chamado aqui. Tá, meus amores? O valete de copas pode ser um chamado. Vou deixar ele aqui, se ele linkar aqui. A rainha de ouros, ao lado do sol, que fala dessa questão das coisas começarem a acontecer, porém a rainha de ouros, a energia dela, não se pegue ao gênero, é uma energia de criação, de manter, né? Ela tem o poder de multiplicar. Então eu vejo que é como se o universo abrisse novas possibilidades para você, te trouxesse essa energia do 10 de copas, que é essa completude emocional. Para alguns há uma necessidade ainda de um fortalecimento com relação a conhecimentos e principalmente a se conhecer. Para outros já tem um processo um pouco mais, que já está um pouco mais avançado. Só que o 10 de copas aqui, do lado dele, nós viemos com o As de paus. E o As de paus fala de novos projetos, novas situações. Pode falar sim de novos relacionamentos que começam de forma rápida? Pode. Não vou enveredar para um lado ou para o outro aqui, mesmo porque quem encabeçou foi a lâmina do Hierofante. E ele fala de, assim, muitas situações, dentre elas questões de relacionamento. A situação que me preocupou aqui, meus amores, do signo de Câncer, foi o 5 de paus do lado do eremita. Porque o 5 de paus, ele fala de situações conflituosas. Talvez algum grupo aqui, ou algumas pessoas estejam passando por algumas situações de conflito com relação a alguma coisa relacionada ao lado espiritual. Principalmente se você está indo muito para essa questão do lado espiritual. É como se tivesse alguma coisa que não tivesse muito dentro da ordem com o que você... Não é o que você está vendo ou estudando. Eu estou falando isso aqui para um grupo muito pequeno, mas eu preciso da mensagem, tá? Vamos lá. É como se você estivesse estudando alguma coisa com relação à espiritualidade, seja ela qual for, qualquer coisa. Aqui a gente pode estar falando até de ET aqui, tá? Mas algumas informações, algumas situações, elas trazem um tanto quanto um conflito interno que te traz um bloqueio, vamos dizer assim. Não é um bloqueio, mas seria um tipo de resistência, alguma coisa assim. É importante você ter em mente que
quando a gente tem um despertar, todas aquelas nossas crenças que nós tínhamos anteriormente, elas passam a ter um pouco mais de força. Por quê? Porque é um modo assim do nosso ser como um todo meio que resistir às novas experiências, às novas possibilidades. Não por medo, mas por uma situação até, diria, em alguns casos, de conforto mesmo. Porque as coisas já estão boas ali, teoricamente, do jeito que estão, né? E o despertar, ele te traz uma nova visão das coisas. Então aqui eu vejo que talvez muitas situações de conflitos aqui, pessoas que talvez estejam recebendo chamado, estejam tendo algum tipo de sonho, estejam tendo algum tipo de intuição muito forte. Isso está trazendo algumas questões meio complicadas aqui, vamos dizer assim. Então assim, busca um pouco mais de conhecimento com relação ao que você de fato está sentindo, né? Por esse conhecimento, se você está recebendo esse chamado e se isso está acontecendo com você nesse momento, é muito provavelmente porque você tem a plena possibilidade e capacidade de estar conseguindo adquirir o conhecimento necessário para que esses conflitos de uma certa forma se dissipem, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, meus amores, mais informações aqui para o signo de Câncer, por favor. Aceito. O 3 de espadas. Ih, gente, o que está acontecendo? Já tinha colocado essa. O 9 de espadas. Mais uma. Só não vai sair mais o 10 de espadas, porque já está na mesa, né? E o 9 de espadas está na mesma linha do 10. E o 8 de paus. Que bom, que bom. Eu vejo uma reviravolta aqui, meus amores. Uma reviravolta para muitas questões complicadas aqui. É importante a gente ter em mente aqui, isso daqui é um pouco complicado, por quê? Porque o 3 de espadas e o 9 de espadas saiu depois da lâmina do sol. 3 de espadas está na mesma linha do sol. E o 9 de espadas na mesma linha do 10 de espadas. Porém, contudo, entretanto, o 8 de espadas, que fala de uma situação de reviravolta, uma mudança que acontece de forma muito rápida, está na linha do hierofante e a alta sacerdotisa. Essas questões de 3 de espadas, dor, traição, sofrimento, alguma coisa que te aflige de uma forma muito complicada, com o 9 de espadas, não te deixa dormir, não te deixa raciocinar direito, te traz uma ansiedade muito grande. Eu vejo todas essas questões se dissipando de uma forma muito rápida quando você tem esse entendimento aqui. Infelizmente não, né? Olha eu. Quer dizer, eu vou colocar aqui bonitinho, para a infelicidade de muita gente que está extremamente apegada nas coisas terrenas, né? A mensagem ela acabou um pouquinho aqui se enveredando para um lado espiritual. Porém, contudo, entretanto, se você ainda está no vídeo, mas você estava aqui para saber de relacionamento, de trabalho, essas coisas, saiba que está tudo ligado. Saiba que está tudo ligado. Algumas coisas não estão dando certo para você, e eu digo que não são só algumas coisas, eu posso dizer que são muitas coisas que não estão dando certo para você, porque talvez você esteja de uma certa forma negligenciando algo que você já deveria ter feito. A maioria das consultas particulares que vem para mim, todas dessa maioria, vamos colocar assim, não é todos, mas vamos colocar aqui, pelo menos 70%, 80% delas tem uma ligação com algumas questões espirituais de contratos. O hierofante fala dessa situação. Então, se você não é o tipo de pessoa que costuma olhar para esse lado espiritual, de verdade, começa, porque esse é só o futuro. Não tem daqui para trás, tem daqui para frente.
Se você é o tipo de pessoa que é extremamente apegada às questões materiais e está pouco se lascando para as questões espirituais, saiba que as questões espirituais elas estarão muito mais presentes agora do que já esteve em toda a existência deste universo. Então, comece a olhar para essas questões, comece a olhar para isso com um pouco mais de carinho. Eu vejo que tem tantas possibilidades aqui, cancerianos, de tanta coisa bonita acontecer, porque nós só temos na mesa o Sol. Nós só temos, oh meu Deus do céu, nós só temos na mesa o Sol e nós só temos na mesa o 10 de copas. Se isso daqui não representa coisas maravilhosas na vida de cancerianas e cancerianos, eu não sei o que representaria. Eu não sei o que talvez... É dinheiro? É dinheiro. Temos a rainha de ouros aqui. É trabalho? É trabalho. Temos o as de paus aqui. É relacionamento? Alguma coisa séria, de verdade? É. Nós temos o hierofante aqui. Só que nós temos um 3 de espadas, um 9 de espadas e um 8 de espadas. E o que me diz que muitas questões aqui serão resolvidas quando se dá atenção devida a algumas questões de chamado, algumas questões da espiritualidade. E ninguém aqui está falando que você tem que virar um monge. Ninguém aqui está falando que você tem que largar tudo e fazer um retiro lá na Índia, sei lá, em qualquer lugar. Ninguém aqui está falando que você tem que virar um padre, um pastor, ou uma freira. Não é isso. Né? Isso aí é... Eu não vou nem fazer esse tipo de... nem comentar, porque, né, tem que ser assim, muito pouco evoluído para pensar esse tipo de situação. Né? E aqui eu também não estou julgando, mas infelizmente temos, né? Aqui o que a gente está falando é que talvez você precise ou começar a olhar com um pouco mais de carinho para essa situação. Tarô, fala para mim 3 de espadas, 9 de espadas e 8 de paus, por gentileza. Vai lá. Eu fico ouvindo o fim. Fala logo! Ai, meu Deus do céu, cavaleiro de espada. Fundo do deck, uma água. Tarô de Marsella. Eu amo esse tarô. Melhor tarô que tem. Ao lado do 3 de espadas, o diabo. Ego, coisas terrenas, aprisionamento material. E quando eu falo de material, eu também estou falando de questões extremamente materiais, como dinheiro, e o material físico, que é estar preso a algumas questões complicadas, né? Mas o ego batendo muito forte aqui. É como se se não fazer questão de olhar para coisas que deveriam ser olhadas de um modo diferente estivessem trazendo todo esse processo de 3 de espadas. Mas tem solução. Do lado do 9 de espadas, o mundo, a finalização de um ciclo e o início de um novo ciclo. Que, incrivelmente, está na mesma linha do 10 de espadas e na mesma linha do 9 de espadas. O que fala e reforça que todas essas questões complicadas que você está passando podem sim se dissipar quando você começa a ter um olhar sobre a nova era. E o 8 de paus, que ao lado dele nós temos o cavaleiro de espadas. Só confirmando que o 8 de paus ele vai acontecer de uma forma muito rápida, essa movimentação, essas mudanças. Nossa, engoli um pedaço de chiclete aqui, gente. Essas mudanças
elas vão acontecer de forma muito rápida quando você dá o primeiro passo ou quando você decide entender algumas questões. Eu tenho que dar um recado aqui, mas é um pouco mais específico para quem está com algum processo de mudança física, inclusive a nível geográfico aqui, que eu falo mundial, tá? Estava com alguma dificuldade, algumas possibilidades, essa questão aqui vai ser resolvida, tá? Essa situação tem uma possibilidade muito grande de ser resolvida e de forma muito rápida aqui. Mudança de casa, também esses processos aqui estão, ou já de uma certa forma até se resolveram, tá? Vamos lá, tarô, por gentileza, para a gente fechar com chave de ouro aqui. 3 energias. O Rei de Copas, o 6 de Paus, um reconhecimento, uma celebração, você sendo reconhecida, reconhecido, as coisas começando a acontecer da forma que você quer. Lembrando que nós temos o 5 de Paus aqui, que é um conflito na mesa, então eu vejo esses conflitos sendo resolvidos, graças a Deus. E o Príncipe de Espadas. Fundo do deck, o Mago, que já tinha saído no tarô de Marcelo aqui, saiu agora falando do poder de manifestação, criação, cocriação. E o Mago é muito importante aqui no fundo do deck, porque nós temos a lâmina do mundo na mesa, que fala de uma finalização de um ciclo e início de um novo ciclo. Não entendo que haverá, a não ser que saia aqui, aquele processo de nova jornada desde o zero. É como se as coisas já começassem a se manifestar de uma forma um pouco mais desenroladas para vocês, cancerianas, cancerianos. Vamos lá, clarifica não, fala para mim dessa situação. Rei de Copas, 6 de Paus, Príncipe, que seria o Pajem de Espadas. 3 de Espadas novamente na mesa. 8 de Ouros. A Papisa, a Alta Sacerdotisa, também 2 vezes na mesa, na mesma linha, inclusive. Fala do 3 de Espadas, tarô. Deixa eu colocar esse tarô aqui. Fala do 3 de Espadas, por favor. Falei, né? Fundo do deck é a estrela, a cura dessa questão. 3 de Espadas está do lado do Rei de Copas. Eu não vejo esse 3 de Espadas como uma situação a acontecer, mas inclusive na energia, nós temos puramente a energia aqui, né? Rei e Rainha de Copas. Eu não vejo essa situação de 3 de Espadas acontecer. Eu vejo essa situação de 3 de Espadas ser resolvida quando se tem um entendimento. O Rei de Copas aqui, ele traz a mensagem da tranquilidade, do equilíbrio emocional. E nós temos o 10 de Copas na mesa. Então eu vejo que quando tem todo esse processo, a finalização, as coisas acontecendo, tem essa situação do equilíbrio. O 3 de Espadas foi clarificado pela lâmina do louco. Algumas cancerianas, alguns cancerianos aqui podem sentir que talvez precisem ou queiram, ou sei lá, enfim, começar do zero alguma questão. Que talvez seja necessário isso. E aqui o tarô está falando assim, olha, tem um entendimento para você o que é começar do zero. Talvez você esteja de uma certa forma se martirizando aqui, tendo o entendimento de que começar do zero é X, Y, Z, e talvez não seja essa questão. E isso está te trazendo algumas questões de preocupação, mas não digo nem preocupação, mas sabe aquele sofrimento antecipado? É mais ou menos isso. É como, vamos só para ilustrar aqui. Você vai viajar para a Inglaterra aqui.
né? A lâmina do mundo na mesa. Pô, vou viajar para a Inglaterra, estou começando a resolver. Aí você chega assim, só que lá eu vou ter que começar do zero. Mas começar do zero, qual é o conceito de começar do zero? Por um acaso você vai chegar lá e já vai chegar como um morador de rua, por exemplo? Pelo amor de Deus, não estou falando de forma pejorativa isso, não. Né? Mas se você está indo, é porque você já tem uma ideia de onde você vai ficar, de como vai fazer, das coisas que você pretende fazer. E eu não entendo que isso seja um começar do zero, né? Então, e aí quando você pensa nisso, é onde você já começa a sofrer por antecipação. E aí quando você sofre por antecipação, você volta no 9 de paus. No 9 de espadas. No 9, sei lá. Aqui é o 9 de paus, não é o 9 de espadas, meus amores, desculpa. O 9 de paus é alguma coisa muito complicada, realmente. Esse tarô é novo e ele me confunde completamente, então deem um desconto aqui. Mas não vou quebrar o raciocínio. O 8 de ouros aqui veio falando que mantenha a situação, mantenha o foco, mantenha todas essas questões girando de forma constante, vamos colocar assim, né? Quando a gente fala de você entrando nessa energia do Rei de Copas, que fala de equilíbrio emocional, né? De sabedoria, de domínio, e aí nós temos o 6 de paus, que fala dessa situação de reconhecimento, você sendo reconhecida, reconhecido, você reconhecendo todo o seu valor, todo o seu potencial. O 8 de ouros vem ao lado e fala, olha, mantenha esse processo, esse é o caminho. As coisas são daqui para frente e não daqui para trás, né? É só evolução, porque depois do 8 de ouros vem o 9 de ouros, o 9 de ouros é uma colheita. E a papisa, finalizando, né, na mesma linha que a alta sacerdotisa, é a mesma lâmina, inclusive, né? É o mesmo arcano maior, inclusive, aqui em alguns tarôs tem outros nomes, de Marsella, chama papisa, que fala dessa questão da intuição e reforça muito isso. Pô, você já passou por várias até aqui, e as coisas estão começando a modificar, você está tendo despertar, as possibilidades são incríveis. O que te faz pensar que você não passaria por essas questões novamente? Entende? Então, se conecte melhor com a sua espiritualidade, traga toda essa força, ouça os chamados, mas de forma a cumpri-los, principalmente se você tem um contrato espiritual aqui. Tá bom, meus amores? Até acabei esquecendo de agradecer você que compartilhou, curtiu, se inscreveu. Meu muito obrigado de coração. Se você não é inscrito, se inscreva. Muito mais que bem-vinda, ative os sininhos das notificações. Meus amores, eu abri a agenda para o mês de maio, são poucas horas, já estou disparando para quem está me mandando no WhatsApp, tá? É que tem muito WhatsApp, então tenha calma. Tem muita mensagem. O que eu ia falar? Bom, enfim, não são muitas vagas, então se você precisar, na descrição do vídeo tem o WhatsApp lá, é o link direto, você clica lá, já abre direto no seu WhatsApp, ok? E nas outras redes sociais, é o mesmo nome do canal, @Flávio Tarot, pode me seguir por lá também. No mais, vou te desejar uma ótima sexta-feira, fica com Deus, né? Um ótimo feriado, Deus te abençoe, uma ótima semana, por que não? Tudo de lindo para você, lembrando que toda sexta-feira aqui, Câncer, Leão e Aquário, tá bom, meus amores? Um beijo, fica com Deus e até sexta que vem, tchau, tchau!